Olá, paz do Senhor a todos. Mais uma vez eu venho aqui para partilhar uma palavra de edificação que vai falar a todos nós, nos nossos corações. Mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da Tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes. E obrigada por esta oportunidade que me dás sempre, Senhor, para partilhar a palavra que o Senhor tem me dado para trazer. Oro para que eu fale em espírito, não em carne, e que muitas almas possam ser alcançadas para que o teu nome seja exaltado e mais glorificado, e que possa fortalecer-nos todos nós através dessa palavra, e que muitas almas sejam alcançadas e não ignorem, Senhor, a tua palavra, mas que aceitem como o pão da vida, porque Jesus é o pão da vida. Muito obrigada em nome de Jesus, amém. Então eu vou ler Lucas capítulo 14, verso 25 a 35, que diz assim, o título é o preço do discipulado. Ora, ai com ele uma grande multidão. E voltando-se disse, se alguém vier a mim, não aborrecer o seu pai, e a mãe, e a mulher, e os filhos, e irmão, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, não vier após a mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos que vierem começam a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com que 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de se salgar? Nem presta para a terra, nem para o montouro. Lança-os fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus nos mostra qual é o preço que devemos pagar para seguir Ele. O preço de um discipulado. Então, ele é como se diz, tem que se negar a si mesmo, tem que seguir a cruz, né? Tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Tem que aborrecer, ele diz, eu estou a dizer isso, né? Porque eu tenho, se não me engano, eu acho que é Lucas 9 que fala isso, como que nós devemos servir a Jesus, aqui vai mesmo ao encontro com aquilo também, o preço que um discípulo tem que pagar para seguir Jesus, mas basicamente. Então nós basicamente devemos negar-nos a nós mesmos, negarmos por amor de Cristo. Jesus tem que ser o centro da nossa vida, tem que ser o centro principal da nossa vida. Não deve estar em primeiro lugar, é isso. Porque ele diz que se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e a sua mãe, ou mulheres e filhos, irmão e as irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É basicamente negarmos a nós mesmos, de aborrecer, porque mesmo aborrecer mesmo os outros, porque não é por exemplo, a família em primeiro lugar, mas Deus tem que ser o centro, ou o marido em primeiro lugar, ou a mãe em primeiro lugar, ou os filhos em primeiro lugar. Deus tem que ser o primeiro centro. Então, porque há muitos põem mais o marido, um exemplo, idolatra mais a família, põe o marido mais no primeiro lugar, não, mas o Jesus é que tem que ser o centro. Então, sem querer, a gente pode idolatrar a nossa família. Não é mal ter uma família, mas Deus nos alerta que o centro tem que ser Ele. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Tem que se pôr em primeiro lugar na nossa vida. Tem que pôr Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Então ele diz que quem não aborrece pai, mãe e filhos não pode ser o meu discípulo. Então, e também qualquer que não levar a sua cruz e não vier após a mim, não pode ser o meu discípulo. Então nós temos que negarmos a nós mesmos, tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Saber ter noção que ser um discípulo de Jesus, nós temos um preço a pagar. Nós sabemos que vamos ser perseguidos. Nós sabemos que vão nos odiar, vão nos rejeitar por amor a Cristo, porque nós amamos a Cristo. Então Jesus nos alerta que nós temos que ter em mente que nós temos que pagar esse preço. Porque ele dá um exemplo aqui. Pois qual de vós, querendo edificar um torre, não se senta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos a que vierem comecem a escarnecer, dizendo, este homem começou a edificar e não pode acabar. Por que Jesus dá esse exemplo? Por exemplo, pega esse exemplo em parábola, né? Por exemplo, nós quando queremos fazer uma coisa, nós temos que ter em mente, né? Como esse
queria edificar uma torre, né? Primeiro, antes dele edificar uma torre, primeiro ele tem que fazer as contas de quanto é que vai ser os gastos para poder, pronto, ter o suficiente para conseguir concluir aquilo que ele quer construir. Então assim somos nós quando nós andamos com Cristo, porque é uma chamada de atenção para mim, eu sei, para todos nós nessa que eu estou a partilhar, que nós temos que ter em mente que não vai ser fácil. Então, e mesmo antes de seguir Jesus, nós temos que saber que nós vamos pagar o preço. Então, eu pego esse exemplo daquele que quer construir uma torre, ele tem consciência que ele tem que ter dinheiro suficiente para concluir aquilo que ele quer construir. Então, assim somos nós. Nós, para sermos bons discípulos, nós temos que ter em mente que vamos pagar o preço por isso. Nós sabemos que os nossos irmãos são perseguidos, já estão a ser perseguidos em alguns países, não têm liberdade de falar sobre Jesus, de professar a sua fé. Eles mesmos às vezes são torturados, às vezes tiram a vida deles, mas por amor daqueles que preferem morrer por amor a Cristo, porque é ganho. Morrer em Cristo é ganho. O que é que adianta? Porque Deus, na palavra de Deus diz, se não me engano é em Lucas 9, que diz assim, não sei qual é o verso, mas que diz que o que é que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? O que é que adianta para ganhar o mundo? Então nós devemos negarmos, nós devemos tomar a nossa cruz e seguir Cristo. Eu sei que não é fácil, mas é assim que Jesus nos ensina, né? Nos ensinou. E mesmo ele foi perseguido também, levaram para a cruz. Então, por causa, pelo amor dele, a gente vamos ser perseguidos também, vamos ser odiados até pela própria família, porque aqui diz porque Jesus disse, se alguém não vier a mim, não aborrecer seu pai, sua mãe, e a mulher, e filhos, e irmãos, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então nós vamos ter que pagar o preço para seguir Jesus, o preço, andar com Ele. Nós sabemos que não vai ser fácil, vai haver perseguição, muitos vão nos odiar, mesmo na família, a própria família dentro de casa, maridos, irmãos. E a gente pode ver mesmo exemplo, quando quando éramos do mundo tínhamos mais amigos, mas quando ficamos cristãos, as pessoas já não nos convidam para certos sítios, por exemplo, já não querem mais nada conosco. Porquê? Porque elas sabem que a gente anda com Cristo, temos a luz de Cristo, incomoda muita gente, às vezes aquilo que elas estão habituadas a fazer, que é bom, mas nos olhos de Deus é mau. Então a gente vamos aborrecer essas pessoas, mesmo familiares, mesmo amigos, mesmo colegas de trabalho, vamos odiar por causa da luz de Cristo. Por causa de Cristo, porque a gente que anda com Cristo. Então sempre tem um limite, né? Nós temos que se fazer a vontade dele. Então ele nos ensina que nós temos que pagar o preço, nós queremos ser bons discípulos. E depois também aqui diz que, ele tem outros exemplos, eu vou pegar também aqui que diz, assim qualquer que de vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Devemos renunciar, tem que haver renúncia. E bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar, nem presta para a terra, nem para o montouro, lançam-no fora. Então nós temos que ser o sal da terra, o bom sal. Tem um versículo também que fala, bom sal, que dá um bom sal que é bom, o bom sal. Agora, se um sal que começa a andar com Cristo, não quer pagar o preço, não é um bom sal. Então, nós somos o sal, a luz, então o sal, que vamos seguir em frente até o fim, não vamos negar a Cristo. Agora, seremos um mau sal se a gente começa a caminhada e depois a gente não quer pagar o preço. Não devemos viver uma fé verdadeira, não uma fé superficial, não uma fé segundo as emoções, que é uma coisa que a gente tem que saber lidar. Não é pelas emoções, mas é uma fé verdadeira em Cristo. Devemos ser verdadeiros adoradores, devemos ser o sal da terra, o bom sal, não é o sal que não dá para usar mais, porque aqui diz que bom é o sal, mas o sal degenerar, com que há de salgar, nem presta para a terra, nem para o montouro, lançam fora. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Então devemos ser o bom sal, o bom discípulo, não é viver uma fé superficial, mas é uma fé em Cristo, uma fé verdadeira. Saber ter em mente que nós vamos ter que negarmos a nós mesmos por amor de Cristo, vamos ter que pôr as nossas famílias em primeiro lugar, pôr Jesus em primeiro lugar do que as coisas deste mundo, do que a nossa família. Embora eu sei que a família é importante, que é uma família que Deus nos deu, né? Que Deus ama a família, mas devemos ter em mente que nós devemos pôr Cristo em primeiro lugar, porque Ele é o centro de tudo, Ele tem que ser o cabeça mesmo do marido, da família. Então, e é isso que eu quero deixar aqui, sobre o preço do discipulado, de ser um discípulo de Cristo. Então, tem um preço a pagar. Como os discípulos, nós temos que pagar o preço. Assim como Jesus pagou o preço pelo amor de toda a humanidade. Foi perseguido, mas Ele cumpriu o propósito que Deus tinha para Ele. Então, nós vamos ter em mente que nós não vamos viver uma fé superficial,
segundo as emoções, não, mas ter fé em Cristo, uma fé verdadeira e não pôr as coisas deste mundo. Devemos negar a nós mesmos, negar tudo, tomar decisões que agradam a Deus. E porque eu disse, o que é que adianta ganhar o mundo e perder a sua eternidade, perder a sua alma, perder a sua eternidade com Cristo? O que é que adianta pôr outras coisas em primeiro lugar? Não adianta, porque isso não vai nos levar à salvação, tudo é temporário. Mas aquilo que Jesus tem para nós é eterno. E é isso que eu quero deixar aqui. Que nós vamos aborrecer sim as pessoas, as famílias, mesmo por amor a Cristo. E sempre foi assim com os nossos antepassados irmãos, também a mesma coisa. Eles também perderam a vida, foram mortos por amor a Cristo. Então nós sabemos que também um dia há de chegar, não vamos ter mais liberdade para falar sobre o Evangelho, mas que nós possamos estar preparados nesse dia quando chegar e orar uns pelos outros. É isso que eu quero deixar aqui. Espero que essa palavra possa ter falado aos vossos corações e os fortalecido também. Fiquem na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo.